Aula de História, revisando o conteúdo estudado ao longo do primeiro bimestre, professora Misaele Sabino, turma EJA, turma 6º ao 9º ano. Bom, gente, chegou a hora de nós revisarmos o conteúdo que nós estudamos aí ao longo do primeiro bimestre. As avaliações estão bem próximas, então vamos lá revisar tudo que nós aprendemos. Mas antes, vamos de uma frase reflexiva para iniciar nossa aula. Quantas segunda-feiras tem indo e vindo desde que você disse eu vou começar na próxima semana? Tome uma atitude e comece hoje. O autor é desconhecido. Gente, que vocês possam aí refletir nessa frase, né? Quantas segunda-feiras aí tem passado que você tem dito, não, na próxima semana eu começo, na próxima semana eu começo. E você não começa, né? Mas você precisa de uma atitude, você precisa começar hoje. Porque tudo depende de você. Então, fica aí essa frase reflexiva. Tome uma atitude, comece hoje, faça por você, estude mesmo, use seu tempo com qualidade, porque todo conhecimento seu vai lhe trazer grande sucesso, muitas conquistas e um saber que ninguém vai poder tirar de você, tá bom? Então, vamos lá revisar o que nós aprendemos aí ao longo do primeiro bimestre. Vem comigo para mais uma videoaula. Pré-história. Bom, meus queridos, vamos aí relembrar o que é a pré-história. Gente, a pré-história, ela corresponde ao período que antecede, né, que é o anterior às primeiras civilizações, mas aí que apresenta algumas características próprias. E ele é definido como um momento da história da humanidade em que o homem ainda não havia criado a escrita. Por isso que se diz pré-história. Divisão da pré-história: Paleolítico, idade da pedra lascada; Neolítico, idade da pedra polida; idade dos metais. A pré-história, gente, ela divide-se aí nesses 3 períodos, nessas 3 fases, e cada uma delas possui suas características próprias. Aquilo que aconteceu, que marcou cada uma dessas fases, nós vamos ver mais à frente. Eu coloquei essa imagem para que vocês pudessem visualizar como se deu o desenvolvimento, né? Vocês veem aí o posicionamento humano, as suas vestes, né? E também aquilo que ele carrega em suas mãos, que caracteriza aí o desenvolvimento na pré-história. Paleolítico. Gente, eu coloquei algumas imagens aí que caracterizam o período paleolítico, né? Que vocês podem observar aí o homem utilizando a pedra. Depois vocês veem aí a descoberta do fogo, né? E também o homem aí nas caçadas, né? E também vivendo aí em grupo. Esse período, gente, ele caracteriza-se por alguns desenvolvimentos. Primeiro que ele é o período mais longo da pré-história, né? Desde o aparecimento da humanidade até o ano 8000 a.C. Esse período paleolítico, ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Nesse período, o homem ele era nômade, ou seja, ele vivia se mudando de lugar para lugar. E nesse período também, as ferramentas, elas eram produzidas de madeira, de ossos, de dentes, depois de um certo período de pedras lascadas e também de marfim. Eu destaquei aí no slide para vocês, que é o período mais longo da pré-história. Eles eram nômades, ou seja, viviam se mudando. As ferramentas eram produzidas a partir de madeira, ossos, dentes e pedras lascadas. Por isso que o Paleolítico é conhecido como o período da pedra lascada, porque eles utilizavam as pedras lascadas para fabricar instrumentos de caça, para facilitar. Vale salientar também, gente, que no período paleolítico o homem ele descobriu o fogo. E foi uma das maiores descobertas, né, aí do período paleolítico. E quando ele descobriu o fogo e que ele obteve o domínio do fogo, ele pôde afugentar animais, ele pôde se proteger, né, de animais silvestres, animais perigosos, pôde habitar em cavernas, né, aquecer-se do frio, pôde também assar os alimentos que antes eram consumidos crus, né, pôde cozer, assar, enfim, o fogo ele trouxe
muitos benefícios aí nesse período paleolítico. Foi uma grande descoberta, né, que facilitou muito a vida dos primeiros hominídeos aí no período paleolítico. Então, quando pensa-se em paleolítico, lembra-se que uma das maiores conquistas foi a descoberta do fogo. Período neolítico. Coloquei algumas imagens para vocês verem como já mudou, né? Vocês podem observar aí na primeira imagem que tem uma grande concentração de pessoas. Tem algumas pessoas aí na primeira imagem fabricando, né, alguns utensílios, eles já estão vestidos, vivendo em comunidade, né? Na segunda aí vocês podem ver as pessoas ao redor aí da fogueira, alguns caçando, as mulheres colhendo frutos. O período neolítico, ele traz aí uma controvérsia aí do período paleolítico, né? Se antes o homem, no paleolítico, ele era nômade, vivia se mudando, no neolítico não. No neolítico eles passaram a ser sedentários. E tem mais algumas características que eu vou destacar aí para vocês. Neolítico: sedentarismo, cultivo de alimentos, domesticação de animais, casas de madeira, barro, pedra e argila, técnicas de tecelagem. Vocês podem ver aí o grande avanço, né? Eu coloquei duas imagens aí de alguns. A primeira imagem tem aí alguns materiais, algumas ferramentas que eram utilizadas aí nesse período neolítico. E na segunda, a vida deles em comunidade. Então, como eu falei, houve um grande avanço quando o homem passou a ser sedentário. Por quê? Porque sendo sedentário, o homem passou a cultivar os seus próprios alimentos. Então, assim, ele passou a ser agricultor, né? Ele não só cultivava os alimentos, ele começou a aprender a preparar a terra, a plantar, né? Esperar a colheita, né? E consumir os seus produtos. Ele também começou aí a domesticar os animais, aqueles animais que iriam ajudar no trabalho do campo, também aqueles animais que seriam aí de estimação, né? Desse período, que é também chamado de período aí da pedra polida, né? Ou sistema de polimento, nós vemos aí que houve um controle aí no sistema de polimento nessa época. Por quê? Porque antes as pedras elas eram só lascadas, mas no período neolítico eles começaram a polir a pedra e começaram a descobrir como utilizar a pedra polida. Nessa época também as casas que antes eles moravam nas cavernas ou viviam se mudando, eles passaram a ter suas próprias casas, né? Então as suas casas eram de madeira, de barro, de pedra ou de argila. Então, começaram a ter aí a sua moradia. Houve aí nessa época também a substituição aí das roupas que antes eram feitas de pele de animais, né, por técnicas de fiação e tecelagem. Então, assim, no primeiro momento, lá no período paleolítico, eles andavam nus, depois começaram a matar os animais e fazer para si com a pele do animal vestes, né? Mas no neolítico já houve um grande avanço, porque eles começaram a aprender, desenvolver técnicas aí de fiação e tecelagem, produzir aí os tecidos, né? E depois as suas próprias roupas. Eles começaram a manejar o cobre e também o ouro, e nessa época também houve o início aí das viagens aí por terra e também pelos mares. Idade dos metais. Vocês podem observar e relembrar o conteúdo da aula passada, né? Ainda está um pouco fresco na memória de vocês, então vou comentar pouco. Idade dos metais tem, vocês podem ver a vida em comunidade. Também vocês podem ver aí algumas técnicas de fundição. Ele é o último período da pré-história, né? É a herdeira de todas as transformações, abriu o caminho aí para o surgimento das primeiras civilizações da antiguidade e é conhecido como período de transição. Destaquei para vocês as técnicas de fundição e metalurgia e o nascimento das cidades. Então, assim, foi uma época de grandes transformações, né? Surgiram aí as primeiras cidades, os instrumentos de metais começaram aí a aparecer, né? A organização social tornou-se aí complexa, né? O homem, ele começou a precisar de conhecimento para dominar as técnicas aí da metalurgia. Isso trouxe complexidade aí para a organização social. Por conta disso, né, na fabricação aí de metais, intensificaram-se as guerras entre os grupos humanos, né? E esse período da idade dos metais, ele é dividido aí
em 3 grandes períodos, né? Que é a Idade do Cobre, Idade do Bronze, Idade do Ferro. Né? Todas elas possuem características próprias e foram aí da Idade dos Metais. A arte na pré-história, pinturas rupestres. Gente, o nome pinturas rupestres é um vocábulo aí do francês, né? E que significa aí gravação e pintura sobre rochas. Eu coloquei 2 imagens aí para vocês observarem. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre as pinturas rupestres. Essa arte, ela era muito presente aí na pré-história, em todos os períodos, né? Como meio de comunicação. E ela é uma das principais fontes históricas que hoje é estudada pelos historiadores, porque naquela época, né, pré-história, é um período que o homem não escrevia, então não tem nada escrito, né, não tem nenhum documento, porque o homem ainda não tinha desenvolvido a escrita. Então, a forma de comunicação, de saber como era a vida naquele período, foram justamente essas gravações nas paredes das cavernas que ajudaram e ajudam a entender como era a vida naquele período. As pinturas rupestres. Gente, as pinturas rupestres, elas eram feitas a partir de terra, argila, sangue de animais, pigmentos de planta, carvão mineral, entre outros tipos de materiais que eles utilizavam aí para fazer a tinta, né, e para pintar aí com a ponta dos dedos ou com algum pincel que eles criavam aí a partir de pele de animais para deixar seus desenhos nas paredes das cavernas. Eram pintados aonde? Nas paredes das cavernas, como eu já falei, e representavam aí animais, seres humanos e cenas de caça. Então, são as grandes fontes históricas deixadas aí pelos primeiros hominídeos no período pré-histórico. Gente, essa foi a nossa revisão de conteúdos sobre a pré-história. Foi o conteúdo estudado aí no primeiro bimestre. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tirem aí suas dúvidas a respeito desse período. E para encerrar a nossa videoaula, eu deixo aí uma mensagem para vocês. Eu desejo a todos uma boa semana e que cada novo dia traga algo melhor que o anterior. Então, que todo dia seja melhor do que o dia anterior. Que vocês tenham aí um ótimo início de semana. Aproveitem essa segunda-feira para estudarem bastante, para tirarem as dúvidas dos conteúdos. E nós nos vemos na próxima semana nas avaliações. Tchau, tchau.